Bem, então, sejam bem-vindos aí todos. Bom dia. Professor Tiago aqui na área com a disciplina de Sociologia. Então, galerinha, hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre cultura, tá ok? Então, lá no nosso livro, a partir da página 50, a gente tem muito que discutir hoje, tendo em vista que, com relação ao Enem, olha só, cultura cai no Enem? Sim, com certeza, tá? Eu estava fazendo pesquisa esses dias e vi assim, várias questões, principalmente relacionadas à cultura afrodescendente. Então, caem muitos exemplos, tá certo? Lá, questões com relação à África, tinha muitas dessas lá no Enem. Vocês podem até consultar aí, né? Para ver o que eu estou falando realmente é verdade, porque até tá, uma hora dessa eu não ia estar inventando coisa aqui, né? Nem criatividade para isso eu tenho. Então, pode ter certeza que é um tema que vem aí forte nas provas vestibulares do chamado Google Enem, tá bom? E aí, sobre cultura, vocês podem dar uma folheada aí, vocês estão vendo que as primeiras páginas aqui do livro vai estar falando sobre o que é essa cultura, cultura e progresso, as origens da cultura, a invenção do conceito científico. Então, é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia, tá? E aí eu vou começar falando o seguinte. Vou lançar já uma pergunta aqui para vocês. O que é cultura, né? O que podemos entender por cultura? E aí, claro, eu também vou ajudar, tá? Então, olha só. Quando a gente pensa em cultura, é uma pergunta aqui para a gente tentar responder coletivamente. Quando a gente fala assim, o que é cultura? É muita coisa, porque ela está relacionada a várias questões, tá? Então, antes da gente tentar colocar o conceito aqui, eu vou tentar colocar pontos aqui para a gente pensar sobre esse conceito. Então, cultura pode ser, por exemplo, arte. Na verdade, quando a gente fala assim, cultura, arte, obras de arte. Poxa vida, ó, que cultura maravilhosa, né? A gente já ouviram, né, falar nisso? Então, a cultura está relacionada à arte, tanto a arte com relação, por exemplo, a uma obra-prima, uma obra de arte, né? Tanto ao teatro, tanto a questão da música, tá? Tudo isso significa a arte como um todo e está relacionado à cultura, não é verdade? Outro exemplo, quando a gente coloca assim o folclore, poxa vida, o folclore está relacionado à cultura? Sim. A gente fala nossa cultura, cultura popular, cultura nordestina, né? Tudo isso também é relacionado à perspectiva aí em torno do folclore. Concorda? Outro ponto importante, ó, quando a gente relaciona a cultura a, por exemplo, o estilo de vida, né? A gente, por exemplo, imita o estilo de vida americano. Ou então, se você for ver o estilo de vida do Rio Grande do Sul, já é completamente, tem uma cultura, né, a gente fala logo assim, completamente diferente do nosso aqui, do Nordeste. Mas olha só, aqui eu estou falando do mesmo país, né? É tudo Brasil. Deixa eu admitir, Bruna. Isso. Então, se eu falar para vocês assim, a gente está conversando com alguém do Rio de Janeiro, né? A gente já sabe que o estilo de vida lá possui um sotaque distinto. Dizem que o pessoal lá gosta do funk, né? Mas também dizem que gosta do samba, né? Então já vejam que, com relação ao estilo de vida, né? E gostos e sotaques, a gente já tem uma mistura aí, mas a gente também pode entender o estilo de vida enquanto, obviamente, uma cultura, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em diversidade de etnias, diversidade étnicas, tá? E alguém sabe um país aí, poderia apontar um país que possui essa diversidade étnica importante, que isso também é cultura, né? Eu sei de um, não sei se vocês conhecem, já ouviu falar no Brasil? Pois é, o Brasil é um exemplo,
tá certo? Dessa diversidade de etnias. Como assim, professor? Calma que eu explico. Olha só, desde o processo colonial aqui no Brasil, a gente tem... Lívia quer falar? Que abriu o microfone, eu achava que você queria fazer pergunta, é isso? Manda aqui, vamos entrar na aula. Tá, então aqui, ó. Por exemplo, pensa no Brasil. Pensa desde o período colonial. Tá? Então, pensa o povo que veio aqui para o Brasil. Então, a gente tem, ó, portugueses, né? A gente tem italianos, franceses, japoneses, africanos, né? Então, assim, por baixo, olha só, chinês. Então, vocês estão vendo aí que é uma diversidade de etnias. E isso, ao longo, tá? Ao longo do tempo histórico, consolidou a nossa cultura. E, finalmente, quando a gente também pensa em cultura, que esse ponto aqui que eu separei, a gente pode entender também, turma, sobre o grau de estudo. Ou vocês nunca ouviram alguém dizer assim, rapaz, fulano é muito culto, ele possui uma cultura, né? Então a gente relaciona cultura também com esse ponto aí, né? Com o grau de estudo. Quanto mais alta a cultura, significa que mais inteligente ou conhecimento possui fulana ou fulano, né? Então, observem, eu relacionei aqui alguns pontos, tá? Que podem ser inseridos aí na perspectiva de cultura, e aí eu queria ouvir de vocês, desse modo, né? O que é que podemos entender sobre cultura? Valendo aí R$ 100 para quem responder essa pergunta. Vamos lá fazer um diálogo aqui. O que podemos entender sobre cultura, gente? Stephanie aqui na aula. Pode dar uma filada no livro aí, não tem problema. O importante é participar. Vamos lá, quem abre o microfone aí? Ou eu escolho alguém. Quem poderia discutir comigo aqui depois dessas coisas que eu falei? O que podemos entender sobre cultura? Bora, bora, tá fraco. Ninguém quer ganhar 100, não. O povo tá tímido, né? Lívia, me ajuda. Amanda, me ajuda. E as meninas top aqui dessa turma. Ana Beatriz, me dá uma força aí. Eu acho que vocês não estão me ouvindo, né? Eu acho que o microfone parou. O meu foi? Vamos lá, então, escreve. Quem poderia escrever? Nada tão tímido hoje, né? Então, gente, ó, vamos combinar o seguinte, vocês escrevam aí, a gente troca uma ideia, eu estou vendo aqui que já tem gente criticando, né? Política, concordo também, tá? Mas vamos tentar responder aqui, pensando junto aqui. Então, eu falei para vocês que, ó, cultura está relacionada com a arte, com o estilo de vida, com o folclore, com a diversidade de etnias. Cultura está relacionada com o grau de estudo. Então, é um conjunto de coisas, tá? E essas coisas a gente chama valores, né? Conjunto de valores, a gente chama de hábitos, conjunto de hábitos e principalmente costumes, tá bom? Então, esse conjunto de hábitos, de valores, de costumes que caracterizam uma nação, a gente chama de cultura, tá bom? Então, repetindo aí, ó, um conjunto de hábitos, de valores e de costumes que vão caracterizar uma nação. E o mais importante, tudo isso é formado aí ao longo do tempo, ok? Então, a cultura, ela vem sendo formada historicamente. Quando a gente pensa, por exemplo, na cultura dos povos
antigos do continente americano. E aí a gente tem os maias, incas e astecas, por exemplo. Então, vejam, esses povos já não existem mais, mas a sua cultura ela permanece gravada na história, gravada nas pinturas rupestres, tá? E quando a gente pensa, por exemplo, em culturas, a gente deve entender que essas culturas elas caracterizam o povo, elas são distintas. Então, às vezes, a nossa cultura para a gente ela é tranquila, ela é normal, mas para outras pessoas é completamente diferente e estranha, ou vice-versa, como por exemplo ocorre na cultura muçulmana, né? Tem valores, tem costumes, tá? Tem posturas que nós assim não não concordamos, mas que para eles é totalmente normal e eles acham o contrário aqui de nós. Vamos ver aqui, tem gente falando assim, Lívia disse, escreva o que o senhor disse aqui. Tá, vou escrever aqui. Diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui escrever a pergunta, tá? E podemos... Pronto. Tem aqui Maria Luísa, vai entrar na aula. Certo? E aí a cultura, como eu vinha conversando aqui com vocês, ela vai ganhando uma importância científica, principalmente a partir lá do século, olha só, do século XIX, a sociologia, né, surge e começa, gente, a vir a discussão da ciência para estudar esse tema, tá? Importantíssimo, que é a cultura. Então, dessa maneira, quando a gente fala em ciência e cultura, assim, é vasto o sentido de áreas científicas que vão estudar aí a cultura. A gente tem, por exemplo, a história, a geografia, a antropologia, tá? O cinema, enfim, são várias e várias ciências que vão se debruçar, vão surgir aí estudiosos, autores, desde o Gramsci, por exemplo, até os mais contemporâneos. A gente pode, lá na página, por exemplo, 52, vocês podem grifar aí alguns desses importantes autores aí que vão discutir. Tem gente entrando aqui na aula, tá? Que vão discutir a questão cultural e dessa maneira, pessoal, nós temos aí o século XIX encabeçando aí um dos principais temas é a cultura, tá bom? A cultura aí das nações. Então, sobre isso, a gente também, na sociologia, a gente tem um tema que é importantíssimo na questão cultural, quando a gente fala na identidade cultural. Tá? Identidade cultural, e aí eu conheço também um país que possui uma identidade cultural muito forte. Você já ouviu falar no Brasil? Pois é, o Brasil possui essa identidade cultural por causa dessa questão da miscigenação, dessa diversidade de etnias. Isso vai regionalmente, tá? Colocando assim culturas distintas, mas tudo é e continua sendo o Brasil, tá? Como assim, ó? A gente teve a nossa identidade cultural, ela foi formada dessa miscigenação, né? Dos europeus, dos africanos, dos próprios nativos, dos índios, dos asiáticos. Então, tudo isso, esse conjunto, tá certo? Que a gente chama de miscigenação, dessa identidade cultural que nós criamos, foi através, tá certo? Desse contato
e dessa produção histórica aí no cotidiano, no dia a dia, tá? Então, isso vai gerando para a gente aí, vai gerando para a gente uma diversidade muito grande, mesmo dentro do nosso território, que obviamente ele é amplo, tá? O Brasil tem uma dimensão territorial aí muito ampla. Então, nesse sentido, fica assim confuso e específico a gente falar de cultura num território tão amplo, mas apesar de nós termos, tá certo, diferenças culturais dentro do próprio país, tá bom? A gente chama tudo isso de um conjunto da cultura brasileira, tá? E é muito diverso. Eu poderia colocar assim para vocês. Me dê aqui para vocês verem essa diversidade e essa distinção como é grande. Me falem aí, quem souber, um exemplo de uma festa ou de uma bebida ou de uma comida típica que ela é nacionalmente comum a todos aqui. Que aí eu preciso discutir isso aí. Feijoada, já teve gente aqui que falou feijoada. E feijoada tem o aspecto cultural fortíssimo. Vamos dar um exemplo aqui da feijoada, tá? Vamos dar um exemplo. Alguém poderia falar assim, por exemplo, carnaval. Carnaval é feriado nacional, não é verdade? Então, olha só a nossa cultura, como ela pode ser distinta e diversa, né? Carnaval é uma data nacional. Pô, professor, mas você está falando aí que o carnaval é comum, é no Brasil todo, para tudo, né? Carnaval. Mas vamos falar sobre o carnaval. Como que é o carnaval no Rio de Janeiro? Ele é igual como é aqui o nosso no Nordeste, por exemplo, aqui na Paraíba, né? Lá a gente tem um carnaval que possui características completamente distintas das que nós utilizamos aqui. Inclusive, tem alguns estados do Brasil que nem carnaval tem. Não, carnaval, não, aqui a gente não, para descansar, aqui a gente não brinca com isso, não. Né? Por exemplo, carnaval no Pará, Amazônia. Como que é o carnaval? É igual como é que é no Rio de Janeiro, é igual como que é aqui na Paraíba, mas está vendo que tudo é carnaval, entende? Então, o que é que a gente pode tomar como exemplo disso? Que a cultura, ela se regionaliza, ela faz parte de um todo, faz parte da cultura brasileira, mas ela possui características, tá, diferentes de região para região. Por quê? Porque esse processo cultural ele está muito identificado com o local, com a perspectiva do lugar, tá? Então, o lugar ele vai ter características e especificidades distintas que vai formar a cultura local, tá bom? E dentro do Brasil existem muitos lugares, muitas culturas locais, e isso é o que forma a nossa identidade cultural, tá bom? Então, a feijoada que foi colocado aqui, ela possui um cenário cultural histórico, porque quando a família real no Brasil, né, só para dar um exemplo, estou falando só da família real, mas possivelmente desde a Idade Média, né? Juntava lá, fazia aquele banquete, tá? E ali os restos do porco, né? As partes que ninguém comia, tá? Misturava lá com feijão e alimentar quem? Os escravos, com os pés do porco, a cabeça do porco, o rabo do porco, o resto, né, do banquete. E, e isso ali virou, no Brasil, principalmente aqui, que eu estou dando um exemplo aqui da nossa cultura, tá? Vai repercutir de uma maneira onde os escravos se alimentavam daquilo, tá? E aí se tornou um alimento muito comum
tá? E aí virou o que a gente conhece hoje como um dos principais pratos típicos aqui do Brasil em alguns locais. A feijoada ela é bem gordurosa, né? Veja que ela é uma coisa cultural nossa, mas a feijoada ela é, como o exemplo do carnaval, ela vai sendo preparada de formas diferentes em diferentes regiões, tá? A feijoada no Rio Grande do Sul tem uma característica, a feijoada aqui na Paraíba já tem outra. Só para a gente compreender de uma forma mais ampla essa questão da identidade cultural que a gente cria. Então, relaciona sempre com a perspectiva do lugar, ok? É uma característica muito importante também, que traz aí a sociologia, mas também outras ciências, como a própria geografia, né? A geografia cultural, falar do lugar, lugar é uma das categorias de análise aí da geografia, tá certo? A gente fala de geografia, a gente também utiliza assim, ó, a geografia do Nordeste, a gente falando de cultura já coloca esse aspecto aí na relação, tá? E observem que, por exemplo, lá na página 53 também tem uma sacada bacana, que são referentes aí às adaptações ao meio e às circunstâncias. Então a gente tem aqui figuras que vão representando aí como as sociedades elas adaptaram seu estilo de vida à sua cultura em particular. Por exemplo, a gente tem uma foto aqui, uma figura, tá? Que é lá da cultura oriental, que inventou os palitinhos, né, para poder tocar na comida sem ter o contato com os dedos. Né? Lá no século XI já teve o talher, tá? Nas sociedades mais urbanizadas, uma solução para que se evite aí a aglomeração e o adensamento populacional para resolver o problema da moradia foi a construção de prédios, tá? Então, tudo isso vai sendo construído ao longo de um processo histórico e que possui características em comum, infinitas. Os esquimós, eles fazem, tá? Pode ver aí na figura, né? Outra moradia que vai se adequando à característica do lugar, à característica específica de cada região. E isso fazem parte aí do complexo cultural de cada povo. Não é fácil? E aí, estão conseguindo compreender? Dúvidas, perguntas, questões? Tudo certo? Posso seguir? E a participação tá fraca hoje, hein, turma? Ó, para gente dar andamento aí, nós vamos aqui fazer alguns exercícios lá do nosso livro, tá? E eu gosto de passar aí para a parte do desenvolvendo habilidades. Se eu não me engano, esses aí vocês não têm as respostas. Então, lá na página 55 do nosso livro, tá? Nós temos aqui, deixa eu ver, exato, a sessão praticando, tá? Que a gente vai fazer agora. Tem uma questão lá do Enem 2013. Vamos fazer ela aqui, tá? Vocês preferem que eu coloque aqui o livro para ir acompanhando? Deixa eu tentar colocar o livro aqui, só um minuto. Eu não acredito. Será que eu vou ter que sair para colocar o livro? Espera aí que eu vou tentar fazer um esquema aqui. Estou mexendo aqui, ver se eu consigo incorporar o livro.
Guarda um minutinho aqui. Que aí eu visualizo a questão com vocês, eu acho que fica melhor. Isso, o livro abriu aqui. Eu vou já compartilhar com vocês, tá? Ele está terminando de abrir e a gente tem aí uns 5 minutinhos aí, pouco, uns 7, para a gente, antes que termine, né, aqui o nosso tempo. E aí a gente chega lá nas questões e dá tempo de resolver. Bem, a gente vai fazer, gente, as questões da sessão praticando. Eu acho que eu já... Isso, baixou aqui. Deixa eu ver como é que aqui compartilhar. Deixa eu ver. Essas coisas. Bem, aí, estão vendo aqui o livro? Dá um oi aí, Cicinho. Pronto. O pessoal está vendo aqui, né? Então, turma, ó, acompanha comigo aqui. Lá na parte praticando, a gente tem essa questãozinha aqui, ó, do Enem, tá certo? De 2013. Lembra que eu disse para vocês que nós temos aqui uma grande quantidade de questões que falam sobre cultura, principalmente relacionada aí à discussão afrodescendente e tal. Olha aqui, um exemplo. A gente está aqui na África, uma questão que fala muito da África, que vamos tentar resolver ela aqui, tá? Então, é o seguinte, ó, a África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso. Aí está dizendo aqui as principais, né? Um Príncipe em Nova York, esse Ventura, um Maluco na África, um monte aqui, tá? Também está falando lá em cima, ó, o Rei Leão, por exemplo, lá na Disney, né? E olha só, o Rei Leão, ele trata, assim, só fazendo uma crítica, né? O elenco não são seres humanos, o elenco são animais, como se a África fosse, né? Isso, olha, na Disney. Então, aqui é meio que uma crítica falando aí sobre como se vê a África, né? E veja que ela possui muitas diversidades, tá? Mas que ela é meio que subjugada, ok? Então, a questão vai perguntar o seguinte, ó, a produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Ok. Essa memória enfatiza a negligência, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Então, essa memória enfatiza e negligencia, melhor dizendo, tá? Respectivamente, os seguintes aspectos do continente. Então, vai enfatizar e também vai negar aspectos do continente africano. Quais são esses aspectos? O primeiro aqui, história e natureza. Então, vamos lá. Aqui no texto, a gente está falando aqui das comédias, dos filmes que tem lá né, usando a África, e isso fala sobre a história e a natureza. Poderia ser, mas vamos ver outros aqui, ó. Enfim, eu vou colocar logo essa aqui, ó. A letra B, tá? A letra B, gente, é a resposta Qual a correta. página, professor? A gente está na página 55. E também pode ir acompanhando aqui, ó, pela tela. Vocês estão vendo aí, né? A tela que eu estou falando.
Hein, Lívia? Eu compartilhei aqui, tá todo mundo vendo aqui, né? Certo, tô Isso. vendo. Ótimo. Pronto. Então, olha só. A resposta correta aqui é a letra B. Por quê? Porque no anunciado, vocês podem ler aí na questão 1, na seção praticando, tá? A hora onde o texto fala e enfatiza a cultura, tá certo? E também diminui, tá? Essa cultura só pode ser aqui representada pela questão número B, porque fala do exotismo e também fala da cultura africana. Ó, a questão número D, aliás, a C, sociedade e economia, o texto não está falando sobre isso. Tá? O comércio e o ambiente também não fala de comércio. A política também não fala. Então, as únicas que se relacionavam bem com o texto aqui era a história e a natureza, mais o exotismo e as culturas. Como aqui é a nossa questão é uma questão que vai trazer ênfase aí nos aspectos culturais, estava na cara que era a letra B, porque o texto vai falar do exotismo que existe lá na África, tá? E também vai falar sobre os aspectos culturais, tá? Inclusive repassando aí para o cinema, para várias partes do mundo. Então, a resposta correta dessa questão, letra B, tá ok? E a questão número 2, que a nosso tempo já está acabando, já deu aqui o tempo que vai cortar, então eu já vou falar aqui a resposta dela, mas novamente, ó, tem um texto, tá? Fala da recuperação da herança cultural africana, deve levar em conta o que é o próprio do processo cultural, que é seu movimento, pluralidade e complexidade. Tudo isso a gente falou hoje aqui na nossa aula. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. Então, vai ser uma questão aqui que está falando da discussão africana, mas em território brasileiro. Tá? E a pergunta diz o seguinte, ó, com base no texto, a análise tem gente querendo entrar aqui na sala, mas a gente já vai encerrar. Tá? Deixa eu admitir aqui eles. Mas já acabou a aula, basicamente, tá? Então, a pergunta é, com base no texto, análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira e o candomblé deve considerar aqueles, né? Ou deve considerar que elas, melhor dizendo. Então, a resposta correta aqui, ó, é a letra C, aliás, tá certo? Porque derivam da interação entre valores africanos e experiências históricas brasileiras. Como a gente está com pouco tempo, o ideal era eu explicar bem isso aqui, falar mais sobre as outras questões, mas o que se refere bem ao texto aqui é compatível com o que está colocado aqui na letra C, tá? Tendo em vista que justamente a capoeira e o candomblé fala isso, dessa experiência, dessa vivência entre os africanos e nós aqui no Brasil. Então, é essa interação, tá? Derivam dessa interação. Ok, gente? Então, desde já, a gente precisa encerrar, que o nosso tempo se esgotou, tá bom? Então, marquem o gabarito, letra B e letra C. Qualquer dúvida, com mais calma, professor, dá para explicar aquela questão melhor, que aí eu desenvolvo com mais tempo com vocês. Tá bom? Então, forte abraço a todos. A gente se fala na próxima. Tá bom? Saudações. Valeu, gente. Tamo junto. Um abraço, hein? Vou fechando, vou ficando por aqui. Valeu, tamo juntos.